Olá, boa noite pessoal. Hoje nós vamos tratar de lei penal no tempo. Um assunto de suma importância para definir determinados aspectos, como por exemplo, imputabilidade, inimputabilidade, questão relativa à competência, e eu explico por quê. Primeiro, o que é tempo do crime? Tempo do crime, para o nosso Código Penal, no seu artigo 4º, considera-se praticado no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Observe que essa conduta ela pode ser uma ação ou pode ser uma omissão. Conduta positiva, ação. Conduta negativa, omissão. Se A atira em B, ele está praticando uma conduta positiva, uma ação. Se A deixa de fazer algo e em razão disso B vem a falecer, e A ela tinha uma obrigação de zelar, uma obrigação de cuidado, A, por sua omissão, responderia também pelo crime. Exemplo, a mãe que deixa de amamentar o seu filho, se omitindo, e ele vem a falecer. Então a conduta ela pode ser positiva, ação. Conduta negativa, omissão. Considera-se praticado o crime neste momento, ainda que outro seja o momento do resultado pretendido pelo agente. Imaginemos que José, de 17 anos, atira em João. Neste momento, João não morre. Passa um mês no hospital agonizando e vem a falecer depois desse período, quando o agente já era maior de idade. E aí? O agente fica submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou ao Código Penal Brasileiro? Ele é considerado imputável ou inimputável? Embora a vítima ela tenha falecido quando o agente já tinha 18 anos, pela teoria da atividade, deve-se considerar o momento da ação. No momento que ele atirou, tinha apenas 17 anos, então ele fica submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Outros temas que nós devemos levar em consideração também são os princípios. Quais são os princípios basilares do direito penal? O primeiro, mais importante, está lá no artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei que o defina, não há pena sem combinação legal. E junto com o princípio da legalidade, nós temos o princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Ninguém pode ser punido por um fato que não é tipificado no nosso Código Penal ou nas leis penais especiais como crime. Ok? Ninguém. E também a gente tem que considerar que há possibilidade também de abolício crimes, ou seja, é quando uma nova lei deixa de considerar aquele fato crime. Exemplo mais comum que eu sempre dou em minhas aulas é relativo ao crime de adultério. Adultério não é mais considerado, ocorreu chamado abolício crimes. Então, aquelas pessoas que estavam respondendo processos ou foram condenadas por adultério, na época, foram beneficiadas. Porque a lei penal, que em regra não retroage, pode vir a retroagir, ou seja, alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, se vier para beneficiar o réu, jamais para prejudicá-lo. E os costumes não têm um condão de criminalizar conduta. Os costumes podem ser utilizados no nosso direito penal, no nosso código, com sua função explicativa, mas jamais supletiva. Os costumes jamais irão suprir a ausência de lei, a ausência de norma incriminadora. Perfeito? Em relação à Lei 12.015 de 2009, essa lei ela mudou todo o título 6 do Código Penal.
Os antigos crimes contra os costumes passaram a se chamar crimes contra a dignidade sexual. E lá, antes de 2009, nós tínhamos no 214 o crime de atentado violento ao pudor. E muita gente me pergunta, o atentado violento ao pudor ocorreu abolício criminis? Não. Tivemos uma continuidade normativa típica, ou seja, a conduta narrada no 214, com o advento da Lei 12.015 de 2009, passou a ser considerada estupro. Tá? Então, o que era estupro e o que passou a ser? Antes, o estupro era constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Hoje, configura estupro tanto a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, o constrangimento, mas também quando a gente pratica atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Tá? Então, tanto um quanto o outro é considerado crime de estupro. Ok? Então, nós não tivemos abolício criminis. Nós tivemos o quê? Uma continuidade normativa. Então, a conduta que era descrita no 214 passou a ser tipificada no artigo 213 do Código Penal. E depois nós falaremos mais a contento sobre este tema. Ok? Então, por hoje é só. Se gostaram, um like, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Todo dia uma mensagem nova. Grande abraço e até